O meu milagre chegou. É isso aí. O meu milagre chegou. O seu milagre chegou. O nosso milagre chegou. É isto aí. Este é o tema central da nova série, onde teremos muitas mensagens impactantes. E hoje nós temos o privilégio de partilhar contigo o tema paciência. É isso aí. Paciência. Sem mais rolê, por favor, com todo respeito, abra seu manual de apoio, o livro de Lucas, por favor. Com todo respeito, eu lhe peço que, se tiver uma Bíblia aí, quer eletrônica, quer uma Bíblia física, por favor, pegue a sua Bíblia para que nós caminhamos e encontramos o nosso milagre segundo a palavra do nosso Criador, nas palavras daquele que fez todas as coisas. É ali onde nós poderemos encontrar o nosso milagre. É nele onde nós poderemos encontrar o nosso milagre. É nele, somente nele. Então é nas palavras dele que nós queremos nos basear nesta primeira mensagem. Entendes? Compreendes? Então, por favor, com todo o respeito, o livro de Lucas, capítulo 40 até 49. É isso aí. Lucas, capítulo 8, versículo 40 a 49. Assim diz a bendita palavra do Rei dos Reis. Assim diz a bendita palavra do Alfa e Ômega. Assim diz a bendita palavra daquele que estabeleceu tudo quanto nossos olhos conseguem contemplar. Assim diz a bendita palavra daquele que está acima de todos. Assim diz a bendita palavra daquele que anjos, querubins se prostram mediante dele e louvam dia após dia, cantando Santo, Santo e Ele Santo. Assim diz a bendita palavra do Rei dos Reis. Assim diz a bendita palavra daquele que é a fonte da água viva. Assim diz a bendita palavra daquele que nada para ele é impossível. O Rei dos Reis, o nosso Senhor Jeová, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus Todo-Poderoso. E nestas palavras, Lucas, capítulo 8, versículo 40 a 49. São Lucas, o nosso amado Luquinha, o nosso amado Luca. Olha o que ele escreveu para nós. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam à espera do Rei dos Reis. E eis que chegou um varão de nome Jairo, e era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, esperava-o a multidão. E indo ele, esperava a multidão. E uma mulher de fluxo de sangue, havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum deles ela foi curada. Chegando por detrás de Jesus, tocou na orla de sua veste e logo estancou o fluxo de sangue. Continuando, estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, quem? Jairo, dizendo: a tua filha já está morta. Jairo, dizendo para Jairo: Jairo, a sua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe: não tema, Jairo. Não temas, Jairo. Crê somente e será salva. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não tema, Jairo. Crê somente e serás salvo. O meu milagre chegou. O seu milagre
chegou. O nosso milagre chegou. É isso aí, é isso aí. Talvez nesse exato momento o milagre vai chegar em sua casa. Talvez nesse exato momento o milagre vai chegar na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. O meu milagre chegou. Paciência. Tende bom ânimo e com paciência e com temperamento brando. Paciência. Isto é o que realmente a minha geração não tem. Paciência. Todos estão em busca de alguma coisa e quando buscam a mesma coisa, quem atropela os outros, quem fere a moral dos outros, o mesmo só está focado nos seus objetivos. E quer rapidamente que aquilo seja concretizado. A pressa, automaticamente, nós conseguimos ver a agitação que está no meio social, de um em busca de alguma coisa. Ninguém quer receber as coisas no seu devido tempo. Salomão, o grande sábio, nos diz que cada coisa tem o seu tempo. Mas nós não temos paciência. Eu estou querendo também que você talvez tentar se encontrar nestas palavras. Nós não gostamos de esperar. Nós queremos já. Nós queremos que aconteça já. Nós queremos que o Senhor ouve já e faz já aquilo que a gente deseja. Nós queremos que aquela oração que a gente ainda orou ontem, hoje já aconteça. Nós queremos que a gente, quando dobra o joelho, assim que a gente solicitou alguma coisa no Senhor, nós queremos imediatamente que o Senhor resolva aquilo rapidamente, porque nós não temos paciência, nós não somos pacientes. Entende? Nós vemos nos atendimentos ao público quantas pessoas não gostam de esperar. Independentemente das pessoas que ele encontrou na fila, ele só quer romper porque não tem paciência. Até alguns dizem, até eles reclamam diante das pessoas, eu não gosto de esperar, porque nós não temos paciência. E esta falta de paciência está nos levar ao imediatismo, queremos tudo na hora. E quando automaticamente queremos tudo na hora, recorremos a certos lugares que não são bons e que nos levam na verdadeira e totalmente perdição. Por quê? Porque nós queremos tudo na hora. Agora, antes que você está se perguntar, e com isso, o que diz? Tem a ver com o milagre que eu espero? Quanto à paciência, o que tem a ver com o milagre que eu espero? Porque, na verdade, eu não creio em milagre. É sim, talvez. Porque quem não crê em Deus, não crê em milagre. Ele entende assim que as coisas acontecem de maneira normal. As coisas acontecem de maneira natural. Não tem um supremo a fazer as coisas, porque, na verdade, o milagre é aquilo que a gente olha para um fato, olha para um acontecimento, é inexplicável. É aquilo que nós não temos a capacidade de fazer, mas de repente acontece e a gente não sabe como aconteceu. É aquilo que a gente sabe que automaticamente não temos a capacidade de fazermos aquilo, ou de chegarmos até aquele local, ou de chegarmos até aquele topo, mas acontece. É por alguém sofrer por uma enfermidade e de repente sara tudo. É por alguém procurando encontrar alguma coisa e lutou tantas vezes para localizar aquilo e de repente aconteceu. Então este fenômeno nós como cristãos consideramos como milagre. Entende? Porque é inexplicável. Não temos como, porque não vem de nós, não vem do nosso projeto, não vem de alguma coisa que a gente planejou, mas é algo que aconteceu. E isso nós consideramos como milagre. Porque é algo que está fora do nosso pensamento, é algo que está fora da nossa competição, é algo que está fora da nossa capacidade, é algo sobrenatural, sem explicação. Isto nós consideramos como milagre. É o maná caindo do céu. Isto nós consideramos como milagre. É o mar se abrir. Isto nós consideramos como milagre. É Pedro andando sobre as águas. Isto nós consideramos como milagre. É o pão se multiplicar para mais de dezenas de pessoas. Isto nós consideramos como milagre. É o peixe. Entendes?
se multiplicar por dezenas e dezenas de pessoas. Isto nós consideramos como um milagre. É inexplicável. Como eu vou te explicar como ele multiplica? Não vejo maneira de lhe explicar. É algo inexplicável. Mas paciência. Tende paciência, meu irmão. Tenha só um pouco de paciência. O seu milagre irá chegar. É isso que Lucas está tentando nos explicar. É isso que Lucas está tentando falar. É isso que Lucas está tentando falando para você. É isto que Lucas está tentando nos explicar, trazendo automaticamente essa história da mulher de fluxo de sangue e companhia com Jairo. Lucas aqui nos apresenta automaticamente um cenário drástico, um acontecimento drástico que nem eu conseguiria lhe explicar como aquilo aconteceu, porque a medicina não tem a capacidade de fazer aquilo. Porque a medicina não tem a capacidade de ressuscitar o morto. Porque a medicina não tem a capacidade automaticamente de curar totalmente uma pessoa que sofre de uma doença que lhe levou a 12 anos. Mas é isso que Lucas está tentando nos explicar. Lucas aqui diz automaticamente no versículo 40, a Bíblia automaticamente, Lucas diretamente nos diz que havia um tempo em que na qual Jesus vinha para uma cidade e as pessoas estavam à espera de Jesus. Sabe por que estavam à espera de Jesus? Porque é o Alfa e Ômega, é aquele que nada para ele é impossível. Por isso a multidão estava à espera de quem? De Cristo Jesus. Porque dele vem coisas boas, dele vem um melhor. Essa é a razão pela qual a multidão sentava e se esquecia do mundo exterior, centralizava os seus pensamentos a Jesus Cristo. Entendes? A multidão estava à espera de Jesus. E quando Jesus chegou, vinha ao encontro dele um homem, presta atenção, vinha ao encontro dele um homem com o nome Jairo. Denominado Jairo. Este era o nome dele. E este diz para o Senhor: Senhor, por favor, eu te peço. Olha, vinha até ao Senhor e disse: Senhor, por favor, eu lhe peço que venha até a minha casa, porque a minha filha está a morrer. É isso aí que você está ouvindo. Um homem, príncipe das sinagogas, príncipe, veio até Jesus, rogando a Jesus, dizendo a Jesus: Pai, se vires até a minha casa, eu vou lhe agradecer, Pai. Se chegares até a minha casa, eu vou lhe agradecer. Veio um homem aflito, preocupado. Nós estamos a retratar de um primo, é a filha dele. Você sabe, acho que você entende, não sei se você é um pai, mas quem pai entende isso quando uma filha passa por uma situação difícil, quando uma filha está doente e não consegue apanhar sua, quando uma filha não consegue se alimentar em condições por conta da doença, quando uma filha não consegue dormir em condições por conta de uma doença, quando uma filha não consegue sorrir por conta de uma doença que tira todos esses parâmetros dela. O pai fica preocupado, nós ficamos preocupados de vermos a nossa filha não sorrindo por conta de uma patologia. Nós ficamos tristes, isso entristece-nos. Esse sentimento é o mesmo sentimento que Jairo estava a passar, dizendo para Jesus: por favor, venha, por favor, venha até a minha casa, porque a minha filha está morrendo, Jesus. Entende? Preocupado. Mas o que acontece? Que nesta mesma ação, nesta mesma história, a Bíblia diz que Jesus, diante da multidão, preparando-se para ir até Jairo, vinha uma mulher que também estava 12 anos padecendo de uma doença de fluxo de sangue. Vê que a menina que estava morrendo tem quantos anos? Tem 12 anos. E a senhora que estava indo para Jesus para ser curada tinha quantos anos? Tinha 12 anos também. Entende? É isso aí. E se olharmos para o nosso próprio pensamento, esta senhora interrompe automaticamente o processo de quem? De Jairo. Entende? Porque ela vem em um momento que Jairo está aflito. Ela vem em um momento que Jairo está precisando tanto de Jesus. Ela vem interromper. Ela chega automaticamente nesta grande multidão. Ela vê que a multidão é tanta. Ela penetra e aí ela procura um caminho, aí toca Jesus.
Jesus sentiu que alguém tocou e foi curada, porque nós estamos a retratar do Criador de todas as coisas. Não tem como tocar nele. Ele é poderoso, mano. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Porque esta mulher, a pastora apresentar, não falou, não era necessário Jesus falando para ela. Ela só quis tocar na orla de Jesus. Olha, ela, meu Deus, ela só quis tocar. Porque ela tinha medo. Medo por quê? Porque os fariseus, os hipócritas, apresentavam automaticamente um posicionamento muito alto que todo impuro não poderia chegar até aos filhos de Deus, até ao homem de Deus. Ela vendo Jesus, então ela interpretou consigo mesmo que este também é alguém que é como os sacerdotes. Por essa razão pela qual ela tinha medo, então ela pensou consigo mesmo, este medo me impossibilita chegar lá a conversar com ele, lhe contando sobre a minha fragilidade, lhe contando sobre a minha doença, mas como vou chegar até ele? Então eu só vou tocar na roupa de Jesus. Só isso. Ela foi caminhando com dificuldade, paciência. Ela poderia ter desistido já imediatamente quando viu aquela tamanha de multidão diante de Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus estava sendo apertado pelas multidão, mas mesmo assim esta mulher, paciência, meu cara, paciência, mesmo assim, ela disse, eu vou, e eu sei que vou conseguir, vai chegar um momento que eu vou conseguir tocar, mesmo esta grande dificuldade que está diante dos meus olhos, eu não vou desistir, porque hoje o meu milagre chega. Ela, além de fazer esse procedimento, ela tinha fé, ela creu que quando eu tocar Jesus, eu serei curada. Tende paciência. Ela tocou no manto de Jesus. E quando tocou, a Bíblia diz que ela foi instantaneamente curada. Que ela foi sarada de todas as enfermidades. Porque Marcos, aliás, Lucas nos explica que ela já rondou em todos os lugares. Lucas está tentando nos explicar que esta mulher já foi aos doutores. Já foi a outros lugares, talvez já foi ao quimbandeiro, talvez já foi a outros lugares, já lhe contaram que aquele vai conseguir, mas ela foi até aquele e não conseguiu. Ela estava totalmente desesperada, lembrando que ela sofria de fluxo de sangue, que isso lhe impossibilitava de ficar no perante ou no meio de outras. Era uma vergonha para ela. Era uma doença que tirava a paz dela. Era uma doença que tirava o sorriso dela. Mas essa doença, estou a te contar que isso aconteceu e foi curada olha aí, um momento, no piscar de olho, tinta, curou. Lembra? O milagre é inexplicável. Lembra-te, o milagre é difícil de explicar. É isso que aconteceu. A única coisa que eu posso te falar é isto que aconteceu. Esta mulher simplesmente acreditou e tocou a Jesus e ela foi curada. No poder do nosso Senhor. E Jesus sentiu isto. E isto interrompeu mais porque Jesus estava caminhando em casa de Jairo. Jesus parou com a multidão. E quando parou, eu garanto que Jairo ao lado ficou ainda mais desesperado. Como, pai? Pai, lembra-te, eu conversei contigo que a minha filha, pai. Jairo estava preocupado, pai, não para mais, a minha filha. É assim o processo da vida. Pensamos nós que não está a acontecer. Pensamos nós que a mão de Deus não está sobre nós. Pensamos nós que Deus nos abandonou. Deus não abandona os seus. Deus não abandona aqueles que o temem. Deus não abandona aqueles que dobram o seu joelho solicitando e suplicando misericórdia diante deles. Deus não abandona ninguém. Entendes? Jairo, eu garanto que em algum momento ele pensou: o Senhor está me abandonando. Mas ele não expressava isso mediante as pessoas, mediante a Jesus. Jesus está a demorar você, porque nós somos assim. Basta nós pedirmos alguma coisa, nós queremos imediato, mas às vezes
Nós também reclamamos, Jesus, pai, na nossa oração, pai, está a demorar muito, eu quero esse carro imediato, pai, eu quero essa casa imediata, pai, eu vou casar, mas eu quero onde vou ficar, pai? Como se talvez Jesus nunca nos ouviu ou nunca tenha nos ouvido. Entendes? Paciência. Tenha paciência, que o milagre irá chegar até você. A paciência, isso faz com que a gente ganhe aquilo que a gente está à espera. Agora, quando a gente não tem paciência, a gente acaba por estragar alguma coisa que poderia acontecer extraordinário nas nossas vidas. Entendes? Para mim te explicar melhor isso, é olhando para Pedro. Vê que Pedro, no primeiro instante, ele tinha fé que poderia andar sobre as águas, mas a impaciência fez com que ele entrasse novamente no fundo da água. Graças ao Rei dos Reis, graças ao Senhor Todo-Poderoso, puxou novamente ele. Então Jairo não estava a expressar a sua frustração, não estava a expressar o seu desespero. Eu garanto que Jairo, vendo esta paragem, este processo que está a parar, ele ficava na dele. Sabe por quê? Porque ele sabia que vai acontecer. Pois embora as pessoas dizem que não vai acontecer, só fique relaxada, só fique calma, que vai acontecer, que o milagre irá chegar. Jairo estava consigo mesmo totalmente calmo, mas lembrá-lo que a filha dele, totalmente calmo, mas dentro de si, eu garanto que estava fervendo. Estou de espera, vamos já, minha filha, pai. Jairo, eu amo, pai. Pai, eu amo minha filha, mas por favor, se apressamos demais, se corremos demais, aí minha filha, pode não morrer, pai. Só que ele não sabia que estava lidando com aquele que faz o morto voltar à vida. Só que ele não sabia que estava lidando com aquele que faz ressuscitar os mortos. Só que ele não sabia que estava lidando com aquele que fez todas as coisas. E Jesus, na calma dele, conversando com a mulher, como você me tocou? Entende? Quem me tocou? E Paulo, Pedro, aliás, como é cabeça quente, ele diz para o Senhor, Senhor, como você me pergunta isso, vendo toda a multidão te apertando, como nos pergunta, quem te tocou? Diz, não, alguém tocou a mim. Eu senti que o meu poder saiu. Uau! Jairo, eu imagino se fosse você, poxa, muita conversa, um japa, impaciente. Se fosse você, ia falar, Senhor, está a demorar, olha, timezinho, tenda, vamos já, impaciente. É nessa impaciência que os profetas, os falsos profetas estavam a se aproveitar de nós. Porque basta você ouvir que naquela igreja tem milagre, você logo não pensa duas vezes, já vai para lá. Estavam sendo enganados por esse miserável por conta desta pressa, desta impaciência. Porque até agora os quimbandeiros automaticamente entenderam que as pessoas despertaram, que o quimbandeiro nada vale. Então esses mesmos quimbandeiros estão abrindo as suas congregações, usando o nome de Cristo, como dizendo que aquela casa é santífica, como aquela casa é a casa de Deus, mas não é nada a casa de Deus. É porque eles sabem que a melhor maneira de atrair as pessoas é dizendo para ela que aqui existe milagre. E fazendo aqueles teatros deles, entendendo assim, fazendo entender que realmente aí tem milagre. E nós, como somos tolos, acreditamos, porque estamos lúcidos, entende? Estamos desesperados, não queremos esperar do rei. Lembra-se? Não queremos aguardar, não queremos esperar do momento certo, nós queremos imediato. E o hipócrita sabe que este cara, a melhor maneira de lhe atrair é dizendo que aqui nesta igreja há milagre. E você vai para lá e você vê alguém profetizando, você vê alguém saltando, você vê alguém se manifestando, você fala, ai meu Deus, aqui é no lugar certo, tem milagre. Porque é isto que nós seguimos, milagre. E quando você segue milagre, tem que saber que tem que ter paciência, que o milagre não chega no momento em que você queira. Não, o milagre vai acontecer no momento de Cristo Jesus. Porque Ele sabe o melhor momento para fazer as coisas. Então só lhe peço, meu caríssimo, tenha paciência. Tenha paciência. E Jairo, com ele mesmo, relaxando. E a Bíblia diz que um dos seus servos veio até ele, correndo.
chefe, Jairo, eu garanto que tu sabes como é que o semblante de um pai fica quando está prestes a perder a sua criança. Quando está prestes a perder a sua criança. Eu garanto que Jairo, na sua humilde e na sua frustração dentro de si, ele olhou para o seu servo e disse para o seu servo: podes falar. Aí o servo disse para ele: Jairo, por favor, não incomode mais o mestre, porque a criança morreu. Aí você imagina se fosse você. Eu falei, Jesus. Eu falei, minha filha. Jesus, se você se apressasse mais, a minha filha não teria morrido. Paciência. Mas Jairo, na sua calma, olhou para o seu servo e disse: por favor, pode falar o que está acontecendo. Como se a sua filha não estivesse à beira da morte, né? É isso aí. E essa filha, e o servo falou: Jairo, por favor, não incomode mais o mestre. Não. Acabou por falecer. Mas Jairo, na sua tranquilidade, ele esperou a reação do Deus Todo-Poderoso. Espere a reação do Rei dos Reis. Mas não responde. Ele sim responde, é você que ignora as respostas de Jesus. Ele sim fala contigo, é você que ignora os sinais de Jesus. Ele sim te comunica todas as vezes, mas é você que ignora os sinais do Rei. Entende? E Jairo não apressou. Não foi ele imediatamente que falou para Jesus. Ele esperava uma palavra. Espere, espere o sinal de Jesus. Jesus é que deu um sinal a Jairo. Porque Jesus é aquele, você pode falar dezenas de quilômetros. Ele ouça o que você está falando. Ele ouviu a conversa de Jairo e o seu servo. E eu garanto que o que surpreendeu Jesus é ver a calma e a paciência de Jairo. Algo que você não tem, algo que eu não tenho, algo que nós não temos, paciência. É isso aí. Jesus viu o grande homem paciente. Mesmo ouvindo que a sua filha acabou por falecer, ele continuava esperando a resposta de Jesus. Sabes? Isso acontece quando nossa esperança mesmo está ligada no Senhor. Isso acontece só quando nós temos Ele como o único suficiente em Deus. Não temos mais, assim como Pedro disse, não temos mais para onde ir, aonde iremos mais, Senhor. Isso estava a se cumprir neste dia. E Jesus está falando: Pai, aonde mais irei? Porque já ele podia ter dito assim: aí tá bom, vamos embora. Não adianta mais nos esperarmos. Mas Jesus estava ali, ao lado de Jesus. Paciência. E muito paciente. É isso aí. E Jesus olhou para Jairo. Ouvindo a conversa dos mesmos, disse a Jairo: Jairo, só tende fé, apenas crê que ela será salva. Uau, que bom! Já Jesus olhou para Jairo. A palavra do Senhor e toda a palavra do Senhor vem com conforto, solução e resolução do problema. Jesus olhou para Jairo e diz: Jairo, apenas crê que tudo vai dar certo. Jairo, apenas crê que tudo vai dar certo. Talvez você seja o Jairo nesse exato momento. Eu estou a declarar para você: apenas crê no poder do nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo dará certo na sua vida. Apenas crê que hoje, neste mesmo dia, o milagre chegará na sua vida. Jairo, apenas crê que a sua filha será salva. Jairo, apenas crê que o seu empreendimento irá restaurar. Jairo,
apenas crê que a sua empresa será restaurada. Jairo apenas crê que o milagre irá chegar na sua vida. E você verá com os seus olhos o milagre entrando na sua vida. Entendes? Paciência. Paciência. Jairo apenas crê, só crê. Porque há sempre um Sanbalate e Tobia nos dizendo que nada irá acontecer. Há sempre alguém falando para nós, não adianta fazer isto, porque o fulano já tentou, o fulano já fez, o fulano já... Não. O nosso Deus não é como estes caras, Sanbalate e Tobia. O nosso Deus é aquele que nada para ele é impossível. O nosso Deus não é o médico A, o médico B, o médico C. O nosso Deus é aquele que para ele nada é impossível. Quero que você coloque isso no teu coração. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo quanto você pedir a Ele, Ele lhe dará. Mas é necessário que você tenha paciência aguardando este milagre. Não é que Ele tenha se esquecido das suas orações, não é que Ele tenha se esquecido da sua súplica. Ele nunca se esqueceu de você. Talvez seja você, por meio da frustração e ansiedade, você se esqueceu dEle. E quando nos esquecemos dEle, o milagre chega na nossa vida no momento certo, mas nós não reconhecemos que este milagre vem do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós acabamos de nos ficar tanto frustrados e nos esquecemos das nossas próprias súplicas e orações. Por quê? Porque não queremos esperar. E na misericórdia do Senhor, o Senhor realiza aquele milagre, o Senhor realiza aquele pedido que nós temos solicitado a Ele. Mas quando esse milagre chega na nossa vida, a gente fala, Senhor nunca fez milagre nas nossas vidas. Por quê? Porque nos esquecemos daquilo que nós pedimos. Mas este homem, a qual Lucas está nos apresentando, não se esqueceu daquilo que ele pediu no primeiro instante, no primeiro contato que ele tinha com Jesus, dizendo a Jesus, Jesus, se vires até minha casa, a minha filha não morrerá. Se vires até minha casa, a minha filha não partirá. Mas, para isso acontecer, houve um percurso ali, houve uma paragem, houve ali, mas o homem continuou crendo em Jesus. Com isto eu quero te dizer, continua crendo nele. Mesmo Sanbalate dizendo, não vale a pena, continua crendo no Deus Todo-Poderoso. Porque eu creio que talvez hoje o milagre entre na sua vida. Que talvez hoje a doença que te tira a paz, em nome de Jesus, desapareça. Que talvez hoje a preocupação que você tem, a ansiedade que você tem, o desespero que você tem, seja sarado no nome de Jesus. Entendes? Só temos de crer e acreditamos nele. E temos a paciência, entendemos a vontade, a plena vontade do nosso Senhor. Porque nós temos a nossa vontade, Ele tem a sua vontade. Os nossos pensamentos não são os pensamentos dEle, nem o pensamento dEle, nossos pensamentos. Nós somos totalmente diferentes. Porque Ele é aquele que está acima de todos e nós estamos aqui. Então tende paciência. Amém? Porque o seu milagre irá chegar. O que você tem solicitado, o que você tem ansiado, irá chegar. E o que? Emprego? Irá chegar. E que? Casamento? Irá chegar. E o que? Para Ele, nada é impossível. Para o nosso Deus, eu não sei quantas vezes vou repetir isso na tua cabeça. Nada é impossível. Só lhe peço que crê nele, acredite e continue esperando aquilo que você solicitou. Ele nunca se esqueceu de você e nunca se esquecerá de você. E peço a mesma coisa. E por favor, não se esqueça também dele. Por favor, não se esqueça dele, porque Paulo está a falar. Aliás, Pedro está a falar. Pai, para onde nós mais iremos? Então, meu mano, não tem ninguém que vai trazer solução na sua vida, a não ser Cristo Jesus.
Não tem ninguém que vai trazer aquilo que você precisa na sua vida, a não ser Jesus. Então, por favor, crê e confie nele. Amém? Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Isaac, Deus de Jacó e Deus de Abraão. Pai, reconhecemos sim que o milagre vem de Ti. Pai, reconhecemos sim que o impossível vem de Ti. Reconhecemos sim, se ficarmos ligados em Ti, andaremos sobre as águas. Reconhecemos sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, se cremos em Ti, moveremos montanha. Reconhecemos sim, meu Pai, que se fiquemos ligados na videira que és Tu, meu Todo-Poderoso, nada será impossível nas nossas vidas. Pai, muitas das vezes nós não temos tido paciência. Pai, nos torna paciente assim como este homem, Jairo. Pai, nos faz ser paciente como este jovem, Jairo. Pai, nos faz ser paciente e aguardamos naquilo que a gente te solicita, te pede, Senhor Deus. Pai, porque agora entendemos que o Senhor não faz dentro da nossa vontade, mas o Senhor faz dentro da sua vontade. Então lhe pedimos, Criador dos céus e da terra, faça a tua vontade em nós. Faça aquilo que te apraz em nós. E permita, Senhor Deus Todo-Poderoso, que sejamos o barro mediante das suas mãos. O Senhor seja o oleiro. Pai, nos molda, nos transforma, nos faz segundo a tua vontade. Aquilo que queres que a gente seja, Pai, que sejamos. Porque é Tu que és o Rei, Pai. E nós somos o Teu escravo. Nós somos o Teu servo, Senhor Deus. Nós somos a Tua criatura. Nós somos que por amor a nós entregaste o Teu Filho unigênito, meu Pai. Por isso, meu Pai, entendemos que a paciência apressa o milagre. Então, por favor, nos torne paciente, Pai. Torne paciente cada mulher que está vendo este vídeo. Torne paciente cada homem que está assistindo este vídeo. Torne-nos, Senhor Deus Todo-Poderoso, paciente. Pai, obrigado, Senhor Deus. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.